estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente, neste domingo, dia 10 de setembro, a Marjorie Kaufmann, Aline Silva. Secretária Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, que está também, ela jadense, está justamente neste domingo também integrando essa comitiva do Governo do Estado e Governo Federal, que visitam essas cidades da região para falar e anunciar as medidas a partir de agora. Secretária, não é uma boa tarde, mas a gente tem dito aí nos últimos dias, desejado bom dia, boa tarde, para tentar amenizar tudo isso que a gente está vivendo. Boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Moisés. Boa tarde. A todos os nossos ouvintes aí, que são muitos, né, da rádio. Eu acho que é importante ter essa... Estamos no ar? Estamos com condição? Vamos de novo, então? Vamos lá. Secretária, de novo, vou lhe desejar uma boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Moisés, e a todos os ouvintes da Rádio Independente. Eu acho que é um momento importante da gente conversar sobre questões que aconteceram e sobre ações que têm sido feitas. E, de fato, nós estamos aí monitorando esse evento desde sexta-feira, né, quando começaram as chuvas. Então, a minha secretaria, como vocês mencionaram, é de Meio Ambiente e Infraestrutura. Ela tem toda a parte da biodiversidade, da parte de regulação, Departamento de Recursos Hídricos e também a infraestrutura, que tem uma relação direta com a energia, com a telefonia e também com o saneamento. Então, de fato, aí muitos pontos que são correlatos da minha secretaria foram atingidos e como máxima também, eu sou lajedense, vocês sabem, eu moro aqui. Então, antes de qualquer coisa, me sinto completamente afetada, como todos que fazem parte aqui do Vale, porque nós trabalhamos muito para cada tijolinho que a gente coloca na nossa casa e sabe que esse evento ele foi extremo e sem precedentes nenhum, né? Eu vou começar, secretária, tentando traçar uma linha desde a previsão, desde a última sexta-feira, dia 1º, até chegarmos aos próximos passos que serão tomados a partir de agora. Nós sabíamos da ocorrência dessa chuvarada toda e do impacto disso para a região já no último final de semana? Sim, sabíamos. Então, desde o dia 28 de agosto, nós temos a sala de situação que faz a previsão do tempo, a clima-tempo, que a gente ouve e assiste na TV. Ela é ligada à Secretaria e também à Defesa Civil. Então, desde o dia 28 de agosto, que é a sexta-feira, se não me engano, foram mais de 20 alertas e avisos hidrometeorológicos desta chuva que passava os limites normais para este período, embora nós estejamos aí vivendo um período com chuvas mais frequentes e teremos isso até o final do ano, mas esses alertas foram dados, então, em 20 boletins, 3 avisos meteorológicos e mais 19 alertas que vêm do Governo do Estado para a Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil aciona as regionais e cada Defesa Civil Municipal também é acionada. Algumas pessoas já têm mapeado no seu celular e recebem esse SMS. Até eu conversava com o Ricardo aqui na subida, ele disse, não, nós recebemos esse alerta. Então, nós tínhamos o alerta dessa chuva excedente, mas nós temos mapeamentos que são também importantes nesse sentido. Nós temos mapeamentos do CEMADEM, que é um centro de controle de áreas de risco. O CEMADEM é do governo federal, mas ele também está ligado à Defesa Civil Estadual, que faz essa capilarização. E o CEMADEM também emitiu alerta para todas as regiões, porque ele faz avaliação não só da chuva, ele faz avaliação da situação do terreno, então se a área tem risco de deslizamento, se tem muita declividade ou se ela está muito próxima ou na mesma cota do rio, que quando o rio sobe, aquela área atingida. Então, hoje o Estado também conta com esse mapeamento do governo federal, que está em 59 municípios, 640 zonas. E essas zonas que foram atingidas, elas receberam este alerta dessa previsão do que se tinha, mas a chuva acabou não parando, né, desde sexta-feira. Então, nós sabemos que foram 2, 3 dias aí a fio chovendo, e isso acabou ultrapassando aquelas áreas que são mapeadas como de risco. Embora nós tivéssemos avisado, ela ultrapassou, então esse modelo ele precisa ser calibrado novamente
com essa cheia que ocorreu agora. Então, vou refazer, vou fazer de novo essa pergunta só para eu ter esse entendimento. Penso que também, talvez a audiência também tenha essa dificuldade. Embora tivéssemos, já na semana então passada, antes do dia 1º, este alerta de grandes volumes de chuva, choveu mais do que a previsão. Sim, choveu mais do que a previsão. Por que eu lhe faço essa pergunta? Porque no primeiro dia que o governador esteve aqui, o governador falou sobre isso, que choveu mais do que era previsto. E o Grupo Metsul, que é a fonte de informação sobre o clima do Grupo Independente, chegou a emitir uma nota contestando essa informação. Então, o governo do estado sabia que ia chover muito, mas de todo modo choveu mais do que era previsto. E o que é importante, Aline, é assim, choveu mais do que o previsto em um período menor. Num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. As previsões que a Metsul tem, elas trabalham com faixas um pouco maiores. A nossa, do clima-tempo, ela é bem específica. Mas, sim, nós tivemos aqui municípios com registros de mais de 400 milímetros de chuva em menos de 48 horas. Nós temos, para os ouvintes terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, a média de chuva por ano é 1.500 milímetros. Nós tivemos em 48 horas... Mais do que 2 meses. Exato. Antes de liberar para o colega Moisés, e a gente tem muitas pautas que são importantes, entre elas a polêmica das barragens, porque todo mundo acha que sabe um pouco sobre, e existem muitas informações desencontradas. Mas antes disso, eu quero aproveitar a sua expertise e fazer uma pergunta que tem sido a pergunta que tem pautado aqui a nossa dúvida enquanto imprensa, enquanto comunicação. Quem é o profissional que nos orienta em caso de chuva, por exemplo, de 400 milímetros, algo jamais registrado na história recente, né? É importante que se diga. Quando a gente fala de história recente, a gente está falando de 100 anos, né? Porque a gente fala história recente é muito tempo. Mas, imaginando que nós tenhamos uma previsão, como a Metsul dizia no dia 1º, de 300 milímetros nas cabeceiras, lá, região norte do estado, né? Falava muito sobre Passo Fundo, Vacaria, sempre cita essas cidades para o pessoal entender do que a gente está falando. Quem é o profissional que valida? Que em caso, confirmando, que é previsão, né? Confirmando essa chuva de 300 lá, 100 e poucos aqui, que foi de fato o que aconteceu, nós teremos uma enchente que passa, por exemplo, da cota 25, que era a primeira trabalhada. Existe como a gente ter esse profissional que valida essa informação, porque para nós, secretária, para o morador aqui da região, é muito importante a cota. Né? A gente que não é especialista da área, vai chover 300 em Passo Fundo, isso significa que, né? Sabemos que vai dar uma enchente, mas e como que ela vem? Existe essa possibilidade de a gente começar a trabalhar com esse profissional que respalde essa informação? O que nós temos ali? Nós temos a Defesa Civil Municipal equipada com esse parâmetro. Então, vocês devem ter observado que aqui em Lajeado, o próprio prefeito, e eu acho que aqui em Lajeado as pessoas saíram ainda mais das casas porque o prefeito trabalhou numa comunicação intensiva durante todo o tempo, alertando a população. Então, nós temos redes de monitoramento que vão monitorando a altura dos rios para a bacia do Taquariantas, que são importantes e que nos dão esse dado. A gente sempre ouve, vocês mesmos publicam aqui, está subindo ainda, agora começou a baixar. Isso não é do além, né? Existem estações de medição que são alimentadas e que têm, obviamente, uma coerência da parte mais alta para a parte mais baixa do rio. Mas o profissional que é quem faz o alerta é a Defesa Civil, especificamente a Defesa Civil Municipal. Por quê? Porque aqui, eu sei que aqui em Lajeado tem, porque a gente fez esse desenho, já tem o que significa chover 300 milímetros. E se chover, não sei se foi esse dado exato, mas em Encantado. O que isso significa em Lajeado e aonde que tem? Então, existem planos de emergência que são para municípios que têm essa questão de ter alagamento ou não, que vão ter que ser revisados. E mais do que isso, eu acho que... é óbvio que a gente está verificando, e aí eu falo como governo do estado, que há poucos meses aí estava na tragédia do Caraá. E eu, como governo do estado, como secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, que tem a questão das mudanças climáticas e que também sou paleontóloga, então, assim, penso num ciclo de vida da Terra que tem várias nuances climáticas, mas que nos últimos 50 anos tem se acompanhado muito a intensificação e a frequência desses eventos. Então, hoje estava conversando com uma equipe que foi enviada para cá, dos Médicos Sem Fronteiras, e eles me perguntaram, mas como é que o Estado estava preparado? Eu disse, olha, infelizmente a gente já estava preparado pela questão de Caraá,
que nós montamos grupos de crise dentro das secretarias que conseguiram ter a ação imediata, a ação a médio e a longo prazo e que puderam ser ativadas, embora as proporções aqui são muito maiores. Mas, então, o profissional que valida e que consegue pegar a informação do clima com a informação da cheia e que tem essa questão do salvamento de vidas é a Defesa Civil Municipal. E nós estamos trabalhando junto ao governo do estado para conseguir conectar e capacitar ainda mais, porque nós observamos lá no Caraí aqui também que a gente teve deslocamento de defesa civil de outros municípios para ajudar, que é muito necessário. Então, assim, nós não precisamos ter 1 milhão de pessoas em cada lugar, nós precisamos ter todas essas pessoas articuladas e trabalhando em prol de um objetivo único. Deixa eu só entender, Marjorie, porque na tua fala tu fala em recalibrar, em calibrar mais uma vez o sistema. Revisar os planos. De tentar refazer alguma coisa. Nós estamos desatualizados nesse sentido? Eu acho que nós estamos desatualizados no sentido de prever proporções maiores desses eventos climáticos. Por exemplo, quem é que aqui lembra de 29, né? E em alguns lugares aqui se falou que a régua mediu 30 metros, né? Então, assim, isso precisa se saber que pode ocorrer. Mas o que são os modelos? Os modelos, eles desenham como é que é o perfil do solo, quais são as inclinações, quanto de água comporta na calha do rio, como é que é a lateral do rio para esse escoamento. E aí, a partir disso, se lança uma quantidade de chuva que vai chover lá na cabeceira e forma essa malha. A partir dessa malha, que a gente desenha quem vai ser afetado se chover 100, 200, 300. Então, assim, eu acho que a gente não tem tantos desenhos para esse quantitativo e principalmente em pouca escala temporal. Porque lá, as primeiras, Mussum, Roca Salles, teve uma avalanche ali. Então, foi muito rápido. É isso que a gente vai ter que calibrar, ao meu ver, embora eu não seja uma meteorologista. Sim, Então, só uma questão ainda. Esse estudo, ele é feito de quanto em quanto tempo? Nós temos estudos que já são feitos há muitos anos, há mais de 10 anos, e eles são sempre revisados, calibrados, como eu falei, mas eles dependem de levantamentos pontuais. Então, eles precisam ter mapa de uso do solo, eles precisam ter, e antes a gente falou aqui da questão das barragens, eles precisam ter as áreas construtivas dos municípios, porque um ponto que também pouco se fala nas enchentes é a drenagem urbana. Vamos chegar lá, pelo amor de Deus, porque a audiência tem falado muito sobre isso. E a drenagem urbana, a impermeabilização do solo, ela faz com que a água seja levada à calha do rio com mais velocidade e quantidade. Asfalto, secretária? A gente está falando de asfalto? Exato. Asfalto e qualquer uso de solo que possa interferir no que tem a permeabilidade natural. Aterro? Aterro não? Aterro também, mas o aterro ele não é completamente impermeável, né? A água penetra no solo. Penetra um pouco. Até os bloquetos também têm penetração. Então, isso tudo pode reduzir o impacto das chuvas e aquele ganho imediato no curso. Para fechar a pauta do que era previsão e de rever planos e recalcular, aqui a gente tinha alguns números que se trabalha desde 41, provavelmente, como regra, e que a gente viu que não se confirmou. Uma das frases que eu mais ouço é: choveu 100 milímetros, tem enchente. O que a gente tem percebido é que não é só o choveu 100 milímetros aqui, são uma série de fatores. E também o cálculo das 6 horas. Parou de subir Encantado, 6 horas, vai estabilizar, vai parar aqui embaixo também. Como a gente tem uma profissional na nossa frente, né, a gente vai aproveitar para fazer essa pergunta. Esses cálculos também, localmente, regionalmente, precisam ser revistos? Eu acredito que sim. Eu acredito, e eu sou uma cientista, né? Assim, eu acho que toda vez que a gente tiver a oportunidade de melhorar, de aperfeiçoar, e aqui também quero fazer um adendo que a própria Univates tem uma série de dissertações, de teses e até trabalhos de conclusão, tanto que eu recebi um deles que falava exatamente da influência dos pequenos barramentos ou não sobre a questão do fluxo dos rios. Então, nós temos aqui
um conjunto muito feliz, que a gente tem uma universidade, que a gente tem pujança, nós temos estações que medem os níveis e nós temos essa capacidade intelectual de juntar tudo isso para nos dar o caminho das coisas, né? Então, eu acho que sim, a gente pode, deve refazer esses cálculos regionais. Eu falei aqui em planos de emergência. Então, assim, municípios que tenham a ocorrência destes eventos, e eu falava isso para os meus colegas secretários, lá em Lajeado a gente é acostumado com enchente. É anual, né? É anual. Sim. É 1 ou 2 vezes por ano que tem enchente. Então, a partir daquilo que a gente vivia, que se fez o plano de emergência de Lajeado, que se calculou as cotas de inundação e que se fez todo esse volume. Nós não podemos pensar que qualquer chuva vai ser uma chuva, e tomara que não, que seja como essa que ocorreu, então, neste evento climático, e por isso que a gente fala num evento climático pontual. Mas a gente pode ter esse desenho e pode repensar as cotas de ocupação do nosso município, porque toda vez que a gente permite a ocupação nessas cotas, a gente acaba criando um problema social no futuro. Secretária, a pauta das barragens, o que é o entendimento? Abriu, não abriu? Abre, não abre? Agora a gente chegou na pauta das barragens, porque nós já recebemos aqui, Moisés me ajuda, todos os tipos de comentários sobre. E por que eles sempre surgem? É que, Aline... A chuva começa a pauta da barragem, mas a onda gigante que o Moisés classificou dessa forma, né, que se formou em Roca Salles, por exemplo, foi algo nunca visualizado pelos moradores. Então, a força e a violência da água nos assustou e fez com que... Como é que tu chama as pessoas mesmo quando tem... Não, que tem esse entendimento de tudo, não, né? É que nós temos... Opinam sobre. Exato. Nós temos uma série de tudologistas... É isso, é a palavra. Tudologistas. Que eles causam uma avalanche aqui de mensagens, de opiniões, e a gente entende, é importante que a audiência interaja, e eles acabam querendo que a gente fale o que eles acham que seja certo, mas a gente não vai entrar nessa onda. Mas, por exemplo, e daí a Marjorie está aqui para nos responder o questionamento já da Aline. Nós temos uma avalanche de pessoas afirmando que a barragem foi aberta. Qual barragem? A barragem da Serra. Qualquer A uma. barragem da Serra. Tá vendo? Exato. E são 3, né? Exato. Explica pra gente, secretária, essa demanda das barragens foram ou não foram abertas e se abertas, qual o impacto? Então, a gente trabalhou, estou procurando aqui o número exato, a gente trabalhou com três barragens, e daí eu falei que nós trabalhamos, então, desde sexta-feira, porque eu já não dormi vários dias, trabalhando com a equipe de segurança de barragens. Então, assim, o primeiro ponto que se avalia é a capacidade, ou, enfim, a probabilidade que aquela barragem pode ter de romper ou não, que é uma questão importante do ponto de vista estrutural e também de segurança de pessoas. Então, tiveram 3 barragens aonde essa chuva passou. A barragem Castro Alves, a Monte Claro e a 14 de julho. A Castro Alves foi a barragem que primeiro recebeu, então, esse grande quantitativo, e aí ela opera com um normal de 160, 200 metros cúbicos por segundo, e ela recebeu, na segunda-feira do dia 4, 9.900 metros cúbicos por segundo. Então, isso é um absurdo, é um quantitativo absurdo. Quem coordena e quem controla essa questão das barragens de energia é a ANEEL. Mas nós estávamos monitorando porque tem relação direta. Então, essa barragem, essa primeira Castro Alves, que foi a que recebeu o maior foco, ela é uma barragem que eles chamam barragem de soleira, que ela não tem comporta, ela tem só o vertedouro. Então, assim, não queria eu aqui, Marjorie, vir aqui defender a barragem. Acho que até vocês poderiam chamar uma entrevista com o pessoal do Seran, que faz parte e fala dessas barragens todas. Mas uma das barragens, então, não tem comportas e as outras 2 têm pequenas comportas. Não é aquilo que a gente acha que vai abrir, vai vir a avalanche de água. Então, nós não... O que a Secretaria costuma mencionar? A operação ou a operação das barragens não tiveram influências sobre o que a gente viu aqui no Vale. Não há evidências técnicas disso. O volume de água era tão grande que passava por cima das barragens.
Então, assim, até teve um comentário que eu vi no Instagram de um professor especialista da área. Ele disse: se a gente quiser começar a prevenir e a reduzir o fluxo, então a gente vai ter que construir umas barragens muito maiores para que elas segurem esse fluxo de uma maneira mais efetiva de controle de fluxo. Então, assim... Isso é possível, Marjorie? É possível. Existem barragens para isso, para segurar o fluxo. Não é o objetivo dessas. Dessas não, é geração de energia. Então, elas são barramentos que não têm uma amplitude para interferir fundamentalmente no fluxo, porque elas não têm uma grande bacia de captação, elas não têm uma área gigante de reservação de água que possa ser aberta para essa água passar. Então, todos esses elementos foram levantados por nós. Elas não têm bacias de acumulação, então elas não têm esse potencial. Mas as imagens, eu acho que também rolou aí, as imagens das barragens passando, a água passando por cima. Então, isso já demonstra que o fenômeno natural foi excepcional. Mas, apesar disso, nós tínhamos, então, o grupo de monitoramento de seguranças de barragens olhando a parte estrutural e a emergência da FEPAM o tempo todo olhando para o PAI, que é o Plano de Ação Emergencial. Esses planos, eles são ativados quando se tem um volume de água que vai ser desprezado voluntariamente por uma operação de uma barragem. A gente teve isso, não sei se vocês se lembram, na barragem de Laranjeiras, em Três Coroas. Então, toda vez que se faz um licenciamento, esse plano de ação emergencial é avaliado para que sejam identificadas as áreas que vão ser inundadas e, principalmente, conectadas às pessoas, à defesa civil, à comunidade e tudo mais. A equipe de governo teve 100% do tempo conectado, então, com os responsáveis por essas 3 barragens que ficam ali na área da Serra e nós não temos evidências, embora já agora solicitamos os relatórios para comprovar tudo isso. O que nós temos é uma evidência de uma oferta incrível, e eu publiquei isso no meu Instagram, foi ontem de noite, eu acho, e as pessoas olharam e falaram: ah, tá, agora eu entendi, então. Então, nós estamos falando em volumes que voltaram ao normal durante agora quinta-feira e até quarta-feira, que estavam voltando ao normal com 400 milímetros por segundo e que na segunda-feira tiveram 9.000. Ou outra que era 1.000 metros cúbicos por segundo e passou 11.000. Então, assim, o principal... primeira coisa, eu odeio ficar achando culpados para as coisas. E escrevi isso também, que eu acho que se a gente quiser ter resiliência, se a gente quiser crescer como sociedade, não é procurando culpados por uma coisa A ou B. Segundo, o principal fator não está sendo considerado. Que é? Que é essa incidência, essa oferta anormal de eventos que são atípicos e que estão cada vez mais ocorrentes. Por exemplo, a chuvarada. E que são a mudança climática. É a mudança climática. Só que como é que a gente vai trabalhar com isso? Ok, Marjorie, é a mudança climática. Vamos parar agora a mudança climática, então. Não é tão simples assim, mas cabe a nós, poder público, conseguir nortear a resiliência dessa população, que é o quê? Estar preparado para esses eventos extremos. Então, ocorreu em 1941 e teve alguém que fez um post falando disso. Em 1941 não tinha essas barragens. E ocorreu. Em 1941, a gente não tinha tanto uso do solo no entorno do rio. E ocorreu também esse volume. Qual é o problema de agora? É que a gente está verificando que esses eventos estão recorrentes. Então, a gente tem que se preparar sempre para esse pior e ir trabalhando com o que é oferecido. Quando a gente fala... Bom, Desculpa. não, é difícil comparar, né, 41 com agora. Mas 41, por exemplo, eu sinceramente não tenho pesquisa aqui para falar quantos habitantes que tinha em Lajeado, por exemplo. Sim. Só a gente não, dá para até pesquisar para a gente saber quantos habitantes que tinha em Lajeado, a população era completamente outra. Mas eu ainda quero voltar em relação a essa super barragem que tu fala para tentar conter a força do rio. A gente está falando de um investimento muito alto, existe posicionamento para a gente fazer algo nesse sentido para tentar evitar a força para diminuir o prejuízo num evento grandioso como foi o de 20, o de agora, o evento recente.
sei lá, vamos tentar desenhar uma solução aqui, Marjorie. Porque, acho até para ilustrar a fala do Moisés, é que com a tua fala, secretária, de que essas mudanças climáticas vão impactar em eventos como esse cada vez mais frequentes, essa sensação de que uma barragem que vá segurar essa força da água que o Moisés se refere... Drenar água diferente. não pode, me parece, então, que não pode ser algo para tão futuro, né? Porque me parece que isso vai acontecer mais frequente. Por que eu estou ilustrando isso? Porque eu tenho certeza que para nossa audiência, a mudança climática parece que é algo que um cientista está debatendo muito longe daqui, né? E agora a gente está vivendo uma enchente catastrófica e que na conta dela a gente está colocando mudanças climáticas que, para quem não é da área, não é tangível, não é palpável, a gente não entende muito bem. Então vamos lá, respondendo a pergunta do Moisés, é possível para curto prazo ou é uma coisa para o futuro? O que é tão engraçado, né? Que em dezembro, janeiro, eu estava aqui falando da estiagem, né? E agora a gente quer segurar a água. Exato. E de repente, em janeiro, a gente vai voltar a falar sobre estiagem. Acho que não, mas enfim, talvez aconteça nos próximos anos. Então, assim, o que a gente menciona sempre é que aqui no estado, todo mundo fala, a estiagem, o deserto que está se formando em Alegrete e tal. Uhum. Não, aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem deserto, a gente tem má distribuição dessa oferta hídrica. E nós estamos trabalhando aí, é um projeto que não é simples nesse sentido, de conseguir ter estruturas que façam com que a gente consiga ter mais domínio sobre essa variação da oferta de água, para que a gente possa sofrer menos com a escassez e que possa regular. E sabem que eu recebi lá na secretaria, há quase um ano atrás, eu acho, de um grupo aqui do Vale, um projeto de uma barragem na região de Soledade, eu acho que era aquele lá para os lados do Fão e do Forqueta, que tinha como função usos múltiplos. Então, era geração de energia, era lazer e era regulação de vazão. Porque ali também a gente tem um rio que se assemelha nas características aqui, subindo o rio Taquari, que é um rio com uma calha de basalto. Então, não tem infiltração, é um rio que nem um copo de água, assim, quando chove muito, né, enche e transborda. Então, a gente poderia, sim, pensar em barragens estruturantes para reduzir o efeito dessas vazões que são aí absurdas, né? Mas são projetos, não sei falar o valor exato, mas são projetos que não são baratos, né? E que dependem aí de investimentos que não sei se o Estado faria isso, porque eu acho que o mais inteligente são essas barragens de uso múltiplo mesmo, que tu dá uma característica dela de ajudar no fluxo, né, na vazão, mas tu também, porque esses eventos são extremos dentro do nosso tempo de vida, eles não vão ocorrer tantas vezes. Enquanto isso, ela fica gerando energia. E usa para outra coisa. Usa para outra coisa. Então, eu acho que poderia se pensar assim sobre esse aspecto, uma vez que as enchentes não são, graças a Deus, como foram essa última, mas elas são uma constante para nós. É que, claro, daí a gente está falando, além de uma barragem, que ela teria uma utilidade o ano todo e poderia, daqui a pouco, ter origem de iniciativa privada. Sim. Claro, com a aprovação do governo, mas poderia, por Poderia. exemplo, o investidor gerar energia, sei lá, criar ali um camping gigante para o uso no verão, não sei, estou aqui hipoteticamente falando de alguma coisa para tentar evitar um dano natural. Mas a Marjorie fala de uma coisa que é importante. Nós estamos falando de um evento de 2020, nós estamos falando de um evento de 2023, o evento de agora. E antes, claro que ocorreram outras super enchentes, mas com esse estrago, só as últimas duas. Mas Isso que apavora. Para ver como elas estão... Exato. Não estão tão espaçadas agora, né? É. Secretária, dragagem. É uma pauta que aparece aqui toda hora. Todo mundo quer dragar. Todo mundo quer. E aí? Então, nós temos as dragagens necessárias ao desassoreamento, que é o quê? Quando o rio começa a ficar, e a gente vai ter um monte disso agora depois desse evento, inclusive solicitaram ao governador isso, a gente queria fazer um desassoreamento porque essas chuvas trouxeram muitas coisas para dentro do rio, então o leito ficou raso e tudo mais. Nós temos procedimentos específicos de desassoreamento,
Mas uma coisa é desassoreamento, outra coisa é a dragagem para extração de areia e de pedra para britagem, né? Então, assim, todas essas ações, elas provocam alterações no leito e no regime hídrico, por isso que elas precisam de outorga do Departamento de Recursos Hídricos e licenciamento ambiental. E todas elas, agora, cada vez mais, a FEPAM tem trabalhado com licenciamentos que olham a sinergia delas. Nós temos aqui uma série de barragens da Sertel, que tem a Vale do Leite, mais algumas, que todos eles foi calculado o efeito de um barramento sobre o outro e dessas ações regulares de dragagem que vão ter que ter. Então, assim, eu não acho que dragagem resolve tudo. E eu também tenho uma máxima que eu falei agora da enchente. Eu disse, eu aposto que lá em Carneiros, o rio Taquari não quis fazer a volta de novo e passou reto ali, né? Passa do lado do... Como é que é o nome daquele? Acho que é Serva 20, né? Né? Então, ele vem lá da barragem da Lagoa dos Ruschel e passa reto. Os sistemas hídricos, eles são dinâmicos. E eu me incomodo um pouco com essa nossa mentalidade de que o ser humano pode fazer tudo e desenhar tudo do jeito que quiser e não vai ter problema nenhum. Então, por exemplo, as áreas de risco e as áreas de APP. Primeira coisa que elas são áreas perigosas para as pessoas morarem. Porque o rio vai ali de vez em quando. Então, a gente tem que entender essas questões, mas eu não acho que as dragagens vão resolver 100% de um problema. Por outro lado, eu acho que, por exemplo, se a gente retomar a questão do Porto de Estrela, é necessário a dragagem contínua. Então, acho que tudo está dentro de um equilíbrio e do bom senso, mas, ressalto aqui, não é proibido fazer dragagens, não é proibido fazer desassoreamento e tampouco a mineração com esses cascalhos que estão nos recursos hídricos. Basta o licenciamento e a outorga que garantem a avaliação ambiental dessa intervenção. Importante explicar o que é dragagem, né? Precisa explicar o que é dragagem? Não, assim. eu acho que tem gente que não sabe o que é dragagem, né, Márcio? Tu acha? Eu acho. Tirar, assim, no sedimento do rio, não sabe? Exato. Mas e esse é um processo simples? É que nesses dias, Márcio, vamos explicar agrosilvopastoril. Eu falei, será que precisa? Mas às vezes precisa. Precisa, claro então, que precisa. A dragagem é uma retirada de sedimento de dentro do rio. Geralmente, ela é feita com equipamentos específicos. Tem aquelas dragagens pontuais, que é quando se entra e faz a retirada de cascalhos de várias granulometrias e tudo mais. E tem a dragagem de areia, por exemplo, que as dragas ficam 100% do tempo dentro dos recursos hídricos e dragam através de um cano que suga água e areia e depois isso é drenado numa bacia de decantação, a água retorna ao rio e o sedimento fica fora. Nós temos um dos melhores sistemas de monitoramento de dragagem de areia do Brasil aqui. Porque as dragas são todas georreferenciadas e elas só operam dentro de um polígono determinado e fiscalizado full-time pela FEPAM. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar a nossa inteligência para poder ter a racionalidade dos usos dos recursos naturais e ter a resiliência, que é a palavra que vai fazer com que a gente consiga permanecer mais tempo no planeta Terra. Esses dias eu disse... Não é porque a gente quer... agora a gente quer atuar nas mudanças climáticas, agora a gente quer fazer a renovação da nossa matriz energética, combustíveis renováveis, mais fontes desse tipo. Não é porque a gente quer sobreviver, né? E a gente só vai sobreviver se a gente tiver racionalidade no uso dos recursos naturais e conseguir, por exemplo, substituir, no caso dos combustíveis fósseis que são finitos pelos renováveis, que não são, que a gente pode sempre, cada vez, utilizar mais. Mas eu acho que é um momento aqui para a gente falar que também, que embora tenham tido alertas do CIMADEM, alertas da sala de situação, mobilização das defesas civis dos municípios e do Estado, nós, enquanto governo, a gente observa que a gente precisa melhorar ainda mais a comunicação desses eventos extremos. Então, nós já estamos reunidos nesse sentido, dentro do governo do Estado. A Defesa Civil está dentro da Casa Militar
E a Secretaria de Meio Ambiente, então, tem a sala de situação que fornece esses dados, mas nós já estamos aí conversando e nos reunindo para conseguir ser mais efetivos ainda na comunicação e, claro, sempre nos equiparmos melhor para as previsões. Então, acho que a gente tem que usar a energia para somar. Então, assim, toda vez que nós entendermos que é importante que se tenha um alerta, e eu estava comentando antes, nós estamos 100% do tempo monitorando o estado inteiro. Hoje a gente tem chuvas que causaram inundações no Rio Pardo, no Rio Jacuí e também no Rio Uruguai. Regiões bem diferentes e que seguem as chuvas. Mas talvez essa informação não está chegando para todos. Então, essa é uma pauta que ela está latente e que ela, com certeza, vai ter outros desenhos aí no futuro próximo. Eu ainda gostaria de lhe perguntar, secretária, sobre o CPRM, né? Esse sistema que a gente consulta e que o Ricardo Sander fala incessantemente sobre isso, foi quem nos deu uma noção da água em Santa Teresa e, num primeiro momento, da água em Encantado e nos fez aqui o nosso plano, né? Qual era o nosso plano? Porque daí nós temos na nossa mão o poder de, naquelas horas, comunicar de forma muito rápida e eficiente, onde outros meios não entravam mais, porque não tinha mais luz, não tinha internet, era o rádio que estava cumprindo seu papel. Então, o CPRM cumpriu seu papel ali no início da segunda-feira, né? No primeiro momento, quando a gente começou a ter aqueles números que eram quase que absurdos. Depois o CPRM já não funcionou mais, a gente já não teve mais acesso a essas leituras, as réguas de Encantado já também não tinham mais, então a gente já não tinha mais referência. O desespero era tamanho que eu falava com o prefeito na noite da segunda-feira e era de Encantado, e as informações já eram de olho nu, assim, de quanto que a água estava chegando, e depois, durante a terça, de que a água estava parando de subir, né? Então, foram momentos tensos. A colega Gabriela Rautrive, que acompanhou a entrevista coletiva do presidente em exercício, fez essa pergunta ao vice-presidente Alckmin sobre de que forma o CPRM vai ampliar os seus trabalhos, vai nos dar garantia de que vai seguir funcionando, de como que esse serviço está e como ficará. O que a gente pode dizer para a nossa audiência? Porque quem mora... A gente entende que essa enchente chegou para quem não mora em área ribeirinha, a gente entendeu, né? Lavou Mussum, lavou Roca Salles, né? Mas, para quem mora, para quem vive a enchente, falávamos sobre isso, aqui Lajeado vive 1, 2 por ano, a gente vai tendo a noção do volume de chuva de Santa Teresa, de Encantado, e vai tendo essa referência. Sem o CPRM, nós ficamos sem essa referência ali nas horas da segunda-feira, na madrugada da terça. O que a gente pode falar sobre isso? Nós tivemos uma reunião essa semana com a equipe da Agência Nacional de Águas e que participou, o CPRM também, porque eles acabaram perdendo, né, algumas estações de monitoramento que foram embora com essa chuva toda. E, inclusive, nós vamos fazer aí uma doação de algumas que nós tínhamos na secretaria e que estavam em reparo, que com um pequeno reparo a gente já consegue recolocar. O que é importante mencionar aqui é que esses órgãos todos, eles funcionam de forma articulada. Então, é o que eu estava falando antes de serem complementares. Eu acredito que... talvez poucas pessoas olhem os nossos monitoramentos da sala de situação. Então, eu vou mandar o link aqui para a rádio, que vocês vão ver que a gente acompanhou a cheia do Guaíba depois daqui, porque essa água toda foi para o Guaíba, de hora em hora nas réguas da sala de situação, que estão dentro de um site específico do governo do estado. E nós nos utilizamos também das réguas e das medições do CPRM. Então, é o que a gente estava falando antes, né? Eu acho que falta essa comunicação chegar na ponta, porque, por exemplo, a sala de situação do governo do estado, que faz as medições e que tem essas estações hidrológicas, é subsidiado pela ANA, pela Agência Nacional das Águas, que é a mesma que manda as estações do CPRM, que agora é Serviço Brasileiro de Geologia, eu acho que é SBG. Então, assim, nós vamos trabalhar com a comunicação de tudo isso. O CPRM, que todo mundo chama de CPRM, então vamos continuar de CPRM. É universal já. Isso. O CPRM é importantíssimo porque ele traz o componente geológico junto. Ele não é simplesmente a cheia e tudo mais. Mas o CPRM tem que cuidar do Brasil inteiro, né?
Então, nós entendemos que, como Estado, a gente precisa ser mais proativo. Como eu falei para vocês antes, o CPRM tem esses monitoramentos em 59 municípios, nós temos 497. Então, já está aí no plano plurianual a ampliação dessa rede para mais municípios. Então, nós já mapeamos isso num valor que, se eu não me engano, são 6 milhões, para que a gente possa ter uma inserção maior, mas com certeza a questão de comunicação é importantíssima. E aí eu quero aproveitar aqui no ar para fazer a propaganda aqui da minha sala de situação, então para que todos acessem, se colocarem no Google lá, Sala de Situação RS, vocês vão abrir, vão ver um mapa de acompanhamento da variação hídrica dos recursos do Rio Grande do Sul e conseguem clicar no município. Tem municípios que têm 3, 4 estações hidrometeorológicas, então é importante de se ver tudo isso, porque nós temos, se eu não me engano, são mais de 250 estações hidrometeorológicas em todo o estado que nos dão esse respaldo. Então, a dica é, se o CPRM, por acaso, ficar desativo por causa dessa falta de estações, busquem a sala de situação e, mesmo que ele estiver ativo, busquem a sala de situação, que ela é mais detalhada, eu diria, do que um serviço nacional que tenha uma grande importância, que financia boas partes das coisas que nós realizamos dentro do governo do Estado e que tem sido um adicional a tudo que a gente faz e que ainda pretende fazer. Marjorie, para melhorar essa questão, principalmente das leituras, que foi bastante cobrada aqui na cidade de Lajeado, nós carecemos de um investimento maior em estrutura física? Das leituras? Exato. Para que funcione de forma mais assertiva, para que a gente tenha quase que uma certeza da altura do movimento, do crescimento do rio. Eu acho que não era estrutura física. Eu sei que Lajeado, quando eu saí da secretaria, já estava fazendo a contratação disso, que era de um novo modelo com as áreas, com uma revisão, e isso está previsto no plano diretor, uma revisão das áreas de inundação, e aí não são estruturas físicas, são modelos matemáticos que calculam isso. Então, não é físico, é técnico e é serviço. Tá. Secretária, esse ponto que falávamos sobre a comunicação, e aí quem somos eu e Moisés na fila do pão, Vão né? ter que comunicar tudo que eu mandar agora. Vou mandar só para vocês. Seria um privilégio. Olha, secretária, a gente faz um exercício aqui há muitos anos, o Grupo Independente há mais de 70, nas enchentes, de comunicar, de alertar, de forma muito infusiva em alguns momentos, para traduzir para a nossa audiência o cenário que está se criando. Não é nossa expertise entender o movimento, mas aquilo que está acontecendo a fim de ter um único objetivo, que é salvar vidas. A gente recebeu os mais diversos relatos. Teve um que nós recebemos hoje de manhã, que eu até me emocionei no ar, que a colega Jussiara trazia, que é: tirei minhas coisas ouvindo o Pânico da Aline na segunda-feira à noite, com a certeza de que ela estava exagerando. E que bom que tirei minhas coisas. Então, sim, o que a gente sente, e aí vou lhe trazer assim, enquanto comunicadora, assim, essa dificuldade do entendimento das pessoas, aquilo que é óbvio para alguns não é para os outros. Vamos dar o exemplo do vídeo do coronel, me ajuda, Boeira, que é da Defesa Civil. Inclusive, o exercício que a Defesa Civil faz para dizer que aquele vídeo que voltou a circular falando de um novo ciclone, ele existiu, ele era real, mas ele era de 6 de julho, porque ele começou a circular de novo e daí parecia que nós viveríamos um novo episódio de muita chuva entre essa sexta-feira e sábado. Esse tipo de material que é simples, que é didático, ele cumpre um papel que é muito difícil de chegar para as outras pessoas que não têm um entendimento, que não vivem nessa seara, como diria o Luiz Fernando Wagner. Vamos traduzir aqui para a nossa audiência. Às vezes, até mesmo nós, quando recebemos o alerta, a gente busca profissionais para entender do que a gente está falando. Quando eu converso com o coordenador regional da Defesa Civil, De Encantados? Não. A redação me ajuda, mas é Coronel Everton Dias, se não me falha a memória, e naquela noite, porque daí havia o desespero, secretária, o prefeito de Roca Salles entra no ar às 9 e pouco da noite, sugere para as pessoas saírem caminhando no meio da água, porque nada mais poderia ser feito. Nós colocamos o coordenador da Defesa Civil no ar e eu pergunto para ele, esta é a orientação? E ele diz, não, isto é perigoso, subam no telhado.
Então, a gente estava aqui orientando as pessoas a subirem no telhado. E a gente ouve o relato das pessoas lá de Mussum. Olha, a gente passou a cogitar essa possibilidade à medida que a gente ouvia a rádio. Então, de repente, pensarmos que essa comunicação tão simples do vídeo do coronel que voltou a circular, lá de 6 de julho, ela cumpre um papel explicativo para todo mundo, né? É como a pauta da dragagem. A gente imagina que muita gente não saiba. Algum de vocês segue a Defesa Civil no Instagram? Todo mundo. Aqui, né? Nós. Agora, se todo mundo Mas tem vocês- acesso ao Instagram, né? Nem todo mundo, exato. Mas esse é o mesmo assim as nosso- pessoas não estão habituadas, né, a procurar essa informação também. E a validar o alerta. E agora, Aline, tu estava dizendo isso e eu me lembrei que o pessoal da Defesa Civil, as nossas ações, então, dentro do governo, primeiro para remover as pessoas, depois ações correlatas, enfim, e da consequência de tudo isso, e tem as pessoas que não saem de dentro de casa. Claro. E que são assistidas também, aqui o meu reconhecimento aos bombeiros e à Defesa Civil, porque eles vão lá e levam alimentos para as pessoas que não vão sair de dentro de casa. Então a gente tem esse tipo também. Mas assim, ó, tá super anotado na minha lista a questão da comunicação, porque eu acho que é isso que importa. E hoje alguém estava falando comigo, acho que nós temos que botar umas sirenes, talvez. E uma pessoa que estava na reunião comigo disse, Marjorie, nós somos aqui todos cidades alemãs e italianas. Todo mundo tem igreja. Por que não toca o sino quando está acontecendo uma coisa dessa? Em Mussum passou uma moto de som alertando. Mas sabe que a Brumadinho lá em Mariana teve uma moça com uma moto que pediu para as pessoas saírem. Esse foi o sistema. Mas se a gente for olhar outros países, enfim, onde tem terremotos, maremotos e tudo mais, as pessoas têm um sistema de alerta com caixas de som no município que vai avisando as pessoas. Talvez seja uma coisa de se adotar um sistema de comunicação. Mas dadas as proporções que nós temos do que foi o evento, eu acho que a gente conseguiu comunicar e as pessoas saíram de casa e muitas pessoas conseguiram sair com vida dessa tragédia que assolou o Vale. Tu sabes, Marjorie, e eu acho que a Aline pensa parecido. Tu é nativa daqui. Eu tenho a impressão que as pessoas que moram nas zonas de alagamento, nas zonas de risco, elas têm um entendimento quase que único. Cota 24 invade a minha casa. Cota 25 invade a minha casa. Cota 29 invade a minha casa. A impressão que eu tenho é que a maioria pensa desse jeito. Quando a gente fala de enchente. Sim. É isso. Essa é uma comunicação que ela é uma comunicação quase que única entre as pessoas. Sim. Ou seja, muito mais do que isso, elas não têm entendimento Sim, em não relação vai ao levar embora. fenômeno. Exato. Exatamente. E daí tem esse comportamento também da pessoa que ela fica ali porque ela acha que ela vai conseguir defender. E vai negar o problema. Não, tem gente que fica porque vai ser saqueado Também. se Sim, sair da casa. E nesse Também. caso específico desta enchente que nós estamos falando, muitas pessoas nunca viveram isso. A água não chegou nas casas delas, elas moram lá há 40 anos e não tinham tido essa situação. Então, também, a gente precisa respeitar o entendimento dessas pessoas. Assim, respeitar não é a palavra, é entender que não vou sair, porque a água nunca veio aqui, 40 anos eu moro nesse lugar, também teve isso das AE. Voltamos à fala da secretária. Nós vivemos um fenômeno, um desastre que a gente nunca tinha vivido, né? Mas eu acho que isso aí faz a gente pensar o quanto que a gente tem que ter educação ambiental disso. Sabe? Como que a gente tem que falar disso? A gente tem que falar disso no colégio. Eu pensei sobre isso enquanto tu falava, secretária, enquanto fazia tua fala, que até mesmo ensinar as pessoas a validar o alerta. Exato. O Porque- que significa quando a Isso. rádio falar tal coisa? E isso nós vamos ter que fazer realmente, talvez, nas escolas. Eu acho que, porque aí eu acho que é uma capilaridade maior. E nas viagens eu tenho observado, eu acho que foi na Costa Rica que eu vi, que tinha grandes banners assim na cidade dizendo o que significava cada alerta e todos os postes tinham a caixa de som. Então, quando eu ouvir tal coisa, significa isso e a rota é aquilo. De repente, a gente precisa ter um código, vamos dizer assim, que nem o Moisés falou, o código entra na minha casa e vai me levar junto. Então, assim, um código com uma linguagem Coloração, que as pessoas... sei lá. Exato. Coloca uma cor. É, Já tem, né? Exato. Já Cota de tem, atenção. já tem. Cota de atenção, cota Mas de o que alerta. significa a cota de atenção?
Exato, porque aqui a gente faz esse exercício para explicar, olha, chegamos na cota de atenção, isso significa que, né, e aí isso nos faz acreditar que com o número de dúvidas que a gente recebe, é uma audiência estrondosa, as pessoas não têm esse entendimento. É Tenente Coronel Everton Dias, novo coordenador regional da Defesa Civil, com quem nós falamos inúmeras vezes, mas especialmente na segunda noite, foi a referência que eu fiz antes. Marjorie, vamos fazer um pinga-fogo aqui? Isso é mais um. Isso Tem é com o Moisés. muita gente Isso é com o pedindo. Moisés, secretário, eu já tô aqui Não, sem não. voz de tantas perguntas que ele fez. Não, tu moeu ela até agora. Não. Eu ainda teria... A Aline eu, sempre me mói. eu ainda teria uma pergunta. E eu ainda. volto, isso é o pior. Que coisa. Olha aqui, ó. Poxa, o meio ambiente nunca vai aprovar uma barragem de retenção ou de contenção. O ouvinte está falando, por isso as barragens dos rios Carreiro e das Antas são tipo fio da água. Bom, quem vai aprovar é a mulher do meio ambiente que está na nossa frente aqui. Não, eu acho que assim, ó, a gente tem uma série É a de... FEPAM que aprova, né? É a FEPAM. É a FEPAM. Mas a FEPAM está dentro da minha secretaria. Sim. Mas o que acontece? A gente tem uma série de regramentos muito restritivos com relação a essa intervenção que causa uma inundação na área de preservação permanente e nas áreas de Mata Atlântica. Então, acaba que esses estudos ficam muito caros e as pessoas repensam e reavaliam. Nós temos aqui no estado um mapa que diz do que é permitido ou não barrar. E esse mapa é pintado de azul, amarelo e vermelho. Então, tem regiões que não se permitem barramentos e outras que se permitem. Então, nas regiões que se permitem, sim, a gente poderia fazer um barramento. O que eles colocaram ali da barragem de fio d'água é o que eu estava explicando antes para vocês, que não tem uma bacia grande que retém essa água que pode abrir e dar uma onda. Mas, enfim, as barragens de fio d'água, elas são menos impactantes. E por isso que elas são licenciadas com um fluxo mais... mas assim, não é... Eu nunca vou dar essa licença. Não, isso não existe. Porque eu acho que a gente tem que estudar, crescer, e eu sou adepta a bons projetos para boas licenças, para boas execuções. Essa questão de fazer uma super barragem, ela é quase utópica, tá? Eu sei que foi uma pauta que ela chegou muito para a gente aqui, mas isso é quase utópico e muito demorado. A gente está falando de um processo muito demorado. O Joel está perguntando se a pasta não estuda a contratação de um serviço meteorológico novo. Olha, a gente não estuda um novo desprezando 100% esse que a gente tem, porque a gente acha que sim, ele atende a muitos pontos importantes. E trabalhar com mais de um? Podemos. O que a gente não afasta é a questão de buscar melhores previsões ainda, com sistemas diferentes, com outros tipos de radares e tudo mais. Então, isso tudo está em estudos internos, inclusive... eu recebi na semana passada, antes mesmo desse evento, uma nota técnica do departamento que trabalha com essa questão climática, com algumas opções para que a gente pudesse aprimorar ainda mais o nosso sistema. Pede para a secretária, se tivessem baixado o nível das barragens, não teria amenizado as cheias? Eu acredito que não havia capacidade de fazer isso, uma vez que as cheias ultrapassaram as barragens. Será que ele não pede para baixar antes da previsão? Abrir? Não sei. Mas é que aquelas barragens, como eu falei antes, elas não têm abertura. Então, assim... Não tem comporta. Não tem, a Castro Alves, a informação que nós temos no nosso relatório de segurança de barragens é que ela não tem comporta. É diferente da de Bom Retiro. É diferente da de Bom Retiro. Perfeito. Então que não é uma barragem de energia. A barragem de Bom Retiro é uma barragem de eclusa. Né? É diferente. Para tornar o rio navegável. Mas não afasta a questão de a gente poder pensar e melhorar essa informação para as pessoas terem... Por exemplo, quase ninguém sabe que a gente monitorou 100% do tempo as barragens. Sim. Sim, porque parece que ninguém está cuidando disso. Exato. Né? E, inclusive, essa semana, quando eu conversei com o diretor de recursos hídricos, eu disse, Luciano, a gente precisa ter um ponto focal para os prefeitos poderem ligar e a gente dizer o que está acontecendo, inclusive. Então, acho que o nosso ponto-chave aqui é comunicação
e a melhoria contínua dos sistemas. O pessoal está questionando aqui, o Hércio de Teutônia, na avaliação dele, ele pergunta se eles têm o monitoramento, por que não alertaram os prefeitos? Não, eles foram alertados. Exato. É uma reação 20 em cadeia alertas, né? o alerta, né? Vai estadual, regional, municípios. Isso, é federal, estadual, municípios. Então, houveram os alertas, mas a gente precisa aqui ressaltar a importância das defesas civil dos municípios, né? DICs. Então, é o que eles estavam falando, que a gente estava falando de barragens. Existiram alguns barramentos que têm a intenção não só de segurar esse fluxo, mas também de reservar água, que foram executados pela Metroplan, por exemplo, no Rio dos Sinos, e que resolveram a questão da escassez hídrica na época da estiagem para abastecimento humano. Então, na verdade, são estruturas hidrológicas que podem, sim, vir a amenizar os nossos problemas, mas que, como você falou, assim, são coisas de grande proporção e que precisam ter uma sincronia do desenho técnico, né? Não adianta fazer num lugar sem saber que isso vai ter relação no recurso hídrico como um todo. Tem muita gente citando Itá aqui, que a cidade chegou a mudar de lugar, né? O pessoal está falando, é mais barato mudar Mussum de lugar, como fizeram em Itá. A barragem de Itá é gigantesca. Ela é muito grande. É gigantesca mesmo. Mas todos esses eventos de intervenção que a gente tem, aí eu volto ao que eu falei anteriormente, a força da natureza é algo incontrolável, né? Secretária, para fechar de minha parte... Eu tenho uma só. Mas eu ainda tenho uma também. Não, perfeito. Vai lá, Moisés. Bem rapidamente. Nós temos cidades de Santa Catarina que foram citadas aqui que poderiam servir de modelo para a gente fazer um estudo, ou pelo menos iniciar esse estudo, que são as cidades de Blumenau. Sim, que teve uma enchente gigantesca, né? Que teve um fenômeno muito parecido com o nosso. Há muito tempo, né? Acho que deve fazer uns 10 anos já, né? Eu acho que até faz um pouco mais. E um evento catastrófico como esse pode servir de estopim para a gente pegar um avião ou um carro e ir até Blumenau e iniciar uma conversação para tentar achar uma solução? Eu acredito que sim. A gente tem feito muitas trocas de experiências que deram certo e errado com outros estados. Nós temos conexão direta. Esses dias vocês noticiaram aqui que eu faço parte da ABEMA, da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente. E a ABEMA, nela estão todos os secretários estaduais. Então, eu acredito que sim, que a gente possa usar da experiência deles em todos os sentidos, né? Na recuperação em todos os sentidos. Agora nós estávamos na reunião com o vice-presidente da República, atualmente ele está exercendo o cargo de presidente, e o governador falava disso, de o quanto que essa enchente atingiu não só a população de baixa renda. E como é que a gente vai poder auxiliar de diferentes formas. Então, é importante que a gente vá a esses locais que sofreram com eventos drásticos desse tipo e que encontraram soluções e caminhos para se recuperar rapidamente. Mas do que aconteceu desde segunda até hoje, eu não tenho dúvidas de que o Vale vai se reerguer muito rapidamente. A minha parte, energia, água e telefonia. As previsões iniciais que se falavam era 30 dias. Mussum, pelo menos 15. Exato. E Mussum já está com 70% da energia, está com as redes de telefonia ok, e agora nós estamos auxiliando na parte de saneamento, porque era um serviço municipal de saneamento. Mas a Corsã tem atuado também. Olha aqui, ó, pessoal elogiando a Marjorie. Não é achismo. Parabéns, Luciano Labres, a secretária sabe do que está falando. Secretária, da minha parte ainda, a última pergunta que eu faria e que aparece também por aqui bastante são os bichinhos, né? Tanto os domésticos que ficaram perdidos por aí, quanto os outros que poderão aparecer. A gente tem até alguns vídeos circulando. Se cuida disso também, claro, assim, primeiro das vidas, a gente entende, mas em algum momento se fala sobre isso? Sim, dentro da da minha Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, a gente tem um departamento que é de políticas públicas para animais. E o time está reunido para entender como é que nós vamos conseguir ajudar a devolver os dos donos que estão perdidos. A questão também desses animais de rua que ficaram desolados, porque os seus cuidadores, muitos, estão sem residência. Então, a atuação direta do executivo é municipal.
mas não impede que o Estado tenha uma política pública de amparo, com ração, enfim, com outras ações desse tipo. E também quero destacar aqui que a gente tem dentro do Comitê de Crise equipes da Secretaria e também da FEPAM para orientação do que fazer, por exemplo, com aqueles aviários que foram atingidos e tem muitos animais mortos. Então, existem procedimentos para tudo isso. Nós tivemos uma diretriz da FEPAM lançada, se eu não me engano, foi terça-feira, que é nos mesmos moldes do CARAA, que tem orientações de fiscalização. Nós sabemos que as pessoas não desejaram tudo isso que aconteceu, mas que tem impactos ambientais graves, então é preciso ter planos de ação e de recuperação, e as nossas equipes estão para orientar as pessoas, e isso pode ser feito tanto no gabinete de crise como pelos telefones da Secretaria e da FEPAM. Uma última aqui da audiência. Para onde vai o lixo? O lixo, ele tem que ser segregado, a maioria dele vai acabar indo para o aterro sanitário. Aqui em Lajeado, nós temos, dentro do aterro sanitário, uma segregação de reuso da madeira. Acho que ainda temos, né? Não sei, tínhamos, que alguma parte desse entulho de madeira poderia ir para olarias ou ainda para construção de casas para animais e tudo mais, mas aí precisa ser feita essa segregação. E para que a gente não entulhe o nosso aterro com todos esses materiais, é importante essa segregação. E os animais, como eu falei antes, dos aviários, ou ainda da parte da suinocultura, ou da bovinocultura, que tem que ter um destino específico, e existe uma normativa da FEPAM, dependendo da quantidade desses animais, que nem todos conseguem ir para os ambientes de decomposição. Então, nós vamos reforçar essas equipes durante essa semana, e tenho certeza que a gente vai conseguir achar um caminho para tudo isso. Secretária, agradecer a tua disponibilidade de estar conosco, fazendo pontuais esclarecimentos para a nossa audiência, algumas dúvidas que estavam ruminando na nossa audiência desde a última terça-feira, né, desde o amanhecer daquele dia 5, e certamente a gente volta a falar durante essa semana com novas informações sobre tudo isso que vive o nosso vale. Tá certo, Aline, Moisés, obrigada pela parceria. E sigam a sala de situação. Para os ouvintes também, sigam a sala de situação, por favor, porque ela dá informações preciosas, mas a gente vai melhorar essa comunicação.